Boa noite, para mim está sem som a aula. Eu também não estou ouvindo agora que ela falou ali. Hello, e agora? Agora escutei. Eu também. Tá bom, deixa eu só retornar então lá para a gente começar de novo. Oi. Eu vou voltar ali para a gente começar. Eu estava pedindo a opinião de vocês, falando com vocês, e vocês não estavam me ouvindo. Que coisa! E eu acabei saindo umas 3 vezes. Pensei que o problema era no meu celular para entrar na aula para tentar escutar. Mas pode ir avisando se acontecer isso de novo ali. Já localizei no que estava, já voltou a funcionar. Então vamos retornar do início ali para explicar novamente para vocês aqui. Como a gente falou nas últimas aulas, nós estávamos falando muito em questões de habilidades e competências socioemocionais. Então, esse é o perfil do novo gestor, né? Então, dependendo dessa questão principal da organização, vamos colocar a questão agora da pandemia, né? Ele mudou muito o cenário para os próximos anos, e também, primeira questão, valorização do ser humano, a questão socioambiental, o meio ambiente vai ser valorizado mais. Então, ele vai desenvolver várias outras habilidades que ele não tinha antes para esse novo momento, né? Então, o perfil do gestor agora, ele é muito mais focado em competência e capacidade específicas, né? O desenvolvimento de tudo isso, a gente tem técnicas, a gente chama, uma delas é a técnica vivencial, para promover esse aprendizado do que ocorre. Então, a mudança de tudo isso é enorme para os próximos anos. E dentro disso, como a gente já comentou, né, a mudança, seja ela do administrador, do gestor, ou ali da pessoa que vai trabalhar com recursos humanos, que no caso de vocês, os profissionais, eles têm que ter uma visão bem mais ampla agora do todo do que era antigamente. Dentro disso, uma das técnicas utilizadas para isso, para entender todo esse processo, são atividades lúdicas, que seriam os jogos, né? Então, uma maneira de tentar entender essa parte de relações e habilidades, desenvolver habilidades interpessoais. Ele é focado muito em treinamentos e para desenvolver a segurança, desenvolver a união entre equipes, entre os funcionários, relações interpessoais. Nós temos um modelo aqui que ele funciona mais ou menos assim. Primeiramente, o jogo em si, que a gente coloca, é a vivência, as experiências que deve ter sobre o momento, né? Então, o relato é o compartilhamento de sentimentos e emoções de toda a experiência que ele está vivendo. A análise do jogo ou desempenho é o processamento dessas informações. O que eu faço, como eu faço, o que e porquê, né? Comparação entre o jogo e a realidade, né? Então, o que eu sei e o que eu posso mudar. Então, como fazer compromisso com a mudança, a aplicação. O perfil do gestor, ele já tem que ter essas competências técnicas, o conhecimento técnico que colocou, as habilidades e competências humanas, de liderança, de questão de relação interpessoal, e as competências conceituais que nós trabalhamos na última aula. Esse é o modelo gráfico de transformar isso como fosse um jogo. Dando exemplo sobre isso, vamos colocar assim, eu tenho uma empresa de uma fábrica de computadores, onde a gente monta eles, configura, deixa todos prontos, todas as peças, desde a placa, de tudo que tem no computador, até a venda dele. Então, nós temos todas as linhas de produção, nós temos 400 funcionários. Mas, por algum motivo, tenho que me ausentar da fábrica, e a Marina era a minha gerente, ou uma pessoa que eu conhecia, que eu vou colocar ela como diretora-geral, para tocar a empresa durante um ano. Ela vem da área de saúde e não conhece nada da empresa. O que você vai fazer, Marina? Estou pensando o que eu vou fazer, professor. Você não conhece nada da empresa, você não conhece nenhum modelo, nada assim, né? Então, claro que você ia entrar, você iria ser uma pessoa estranha na empresa, né? Não ia conhecer todos os processos. Então, daí que a gente comenta que você vai ter a vivência do jogo em si, né? Você tem habilidade, tem competência humana, já sabe todos os conceitos,
de RH, de administração, nas competências técnicas, você tem toda essa parte do meio aqui. Mas daí você vai ter que viver uma vivência de algo novo, diferente, né? E vai passar por esse processo, porque as pessoas não te conhecem, ainda não vão te obedecer, vão ficar com o pé atrás, você não entende o processo de fabricação, como funciona. Então, você vai ter que processar, vai ter que... Como que você vai desenvolver isso? Uma das técnicas que a gente está colocando aqui, que é a vivência, que você, antes de tudo, antes de você poder comandar toda a empresa, de toda a parte técnica que você já sabe, você ia passar 1, 2 dias com os funcionários, setor por setor, para entender como funciona a empresa, para entender o que eles, cada um dos setores fazem do produto, né? Passando por todas as fases até a venda, né? Daí você ia ter aquela visão geral da empresa e eles iam ter uma relação interpessoal. Ela é diretora, ela é presidente e ficou aqui um dia com a gente. Você ia criar um vínculo também. Exatamente, cria um vínculo com os funcionários. Então, já ganha naquela coisa de valorização, principalmente na questão de confiança e segurança deles, né? Não, ela sabe, ela está aprendendo, ela vai fazer um bom trabalho, né? Então, isso que a gente chama aqui de vivência, né? Então, por mais que a gente tenha... dedicada quer aprender, né? Exatamente. Porque, por mais que a gente saiba toda a teoria, né, a prática é diferente. Sim, é a mesma coisa que eu tenho... por exemplo, eu sou administrador, tenho várias diversas formações. Uma delas é socorrista. Então, se eu fosse atuar no teu trabalho, eu saberia alguma coisa. Mas se eu fosse em outra área, eu teria que reaprender tudo novamente, né? Então, eu teria que ter aquela vivência prática primeiro, mesmo sabendo toda a teoria, né? E para vocês terem essa necessidade, né, para vocês verem que não é só o gerente, não é só o gestor. A área de vocês de recursos humanos, vocês vão ter que passar por essa fase também, né? Então, vocês vão, uma dessa aí no final do curso, sejam contratados por uma grande empresa para ganhar um salário de 30 mil reais para trabalhar com recursos humanos, vocês vão ter que passar por essa fase de conhecer todos os processos da empresa para entender quem vocês vão contratar, qual é o melhor perfil, né? Entender as necessidades, né? Vocês vão passar por todos esses fatores aqui. Então, dentro ainda do ciclo de aprendizagem, né, de jogos, ele tem esse modelo aqui, né? Então, ele é dividido na experiência, na observação, que a gente colocou todo agora, a experimentação da vivência mesmo na prática em todos os setores. Uma experiência concreta, né, que envolve se envolver com as experiências, as questões humanas, a observação, que é entender o significado das ideias, o que está acontecendo, refletir interesses, né? A situação abstrata, que é a questão de lógica, e a experimentação ativa, que é mudar uma situação, né? Então, um conflito, como que vocês vão resolver esse conflito dentro da empresa, né? Para isso, também dentro da empresa, que vocês faz parte do departamento de recursos humanos, a área de vocês, é aquela questão da aprendizagem que eu estava colocando nas últimas aulas, que é os treinamentos contínuos em todos os setores, o aprimoramento técnico em todos os setores, né? E isso é uma função também da organização disso daí, é através dos recursos humanos. E ela pode ser dividida, por exemplo, como uma consultoria, pegar uma pessoa experiente como consultor, pode ser de fora ou dentro da empresa. Um mentor, que seria quando entra um aprendiz, né, alguém que é contratado, funcionário novo, não tem conhecimento ainda sobre todo o processo de como fazer determinado produto, determinado serviço, você coloca um mentor, uma pessoa responsável por ele, para que ensine e transfira todo o seu conhecimento para essa pessoa e torne ela melhor, né? Então, a mentoria, essa questão do mentor também é uma atividade exclusivamente para um profissional experiente. Então, seja dentro da empresa ou fora dela, como a gente colocou, ela vai ser exclusivamente para repassar o conhecimento e estar responsável por aquele aprendiz, como a gente diz, o aluno, né? Então, ele é muito utilizado dentro das empresas. Os líderes, por exemplo, os líderes de seção são os mentores de todos os funcionários que controlam. Uma área industrial, o mentor é o líder de seção, que a gente chama, porque ele, além de cuidar, ele vai saber todas as questões de necessidade de cada funcionário dentro da sua responsabilidade ali. E cabe a ele repassar todo o serviço, todo o conhecimento para que eles se façam melhor
serviço. A consultoria já é diferente. A consultoria pode ser também uma consultoria externa ou interna, que ela vai fazer um levantamento de todos os processos, né? Um diagnóstico, e depois, no final, ele vai dar recomendações e dar soluções para determinadas questões. Por exemplo, eu tenho uma indústria grande, uma empresa, um comércio, alguma coisa, e eu estou em um alto... pago muito imposto. Então, eu faço uma consultoria na área de contabilidade, um consultor que vai me fazer levantamento de todos os impostos se eu não posso ser enquadrado em outra categoria e pagar menos impostos, o que eu posso e o que não posso pagar. Ou outra questão, produção. Avalia, faz o diagnóstico de todos os modelos e processos e pode alterar isso. Por exemplo, uma linha de produção, eu estou com 50 funcionários lá, mas produzo 10 toneladas. Mas eu posso realocar esses funcionários dentro da empresa e colocar uma máquina que produzir 100 toneladas de dia. Então, isso é uma consultoria que ela vai diagnosticar e mostrar uma solução para determinado problema. Existe também, muito divulgado nos últimos anos, o coaching, que na tradução para o português, é um treinador. Então, ele vai motivar, ele vai ensinar, desenvolver o potencial, desenvolvimento, suporte, conhecimento a todos os funcionários, de uma maneira que ele possa evoluir na sua capacidade pessoal, né? Então, são através de metodologia, ferramentas técnicas, usa psicologia, até hipnose, para transformar, expandir o potencial de cada pessoa. Então, ele trabalha muito com o psicológico da pessoa, o coaching, para colocar ela, quebrar os conceitos, se tem algum trauma, se tem algum tipo de medo, para vencer esses detalhes assim na vida. Então, aqui nós temos uma tabela agora que divide isso daí, né? Divide em cada área o que faz cada questão. Por exemplo, a consultoria, o objetivo é o desenvolvimento do negócio, como eu falei, diagnóstico, né? O foco dela é o desempenho estratégico operacional da empresa. Orientação durante o projeto, ele é muito técnico e diretivo, traz soluções. Então, a parte de consultoria sempre é focada no negócio. A mentoria, não. A mentoria já vem com o objetivo de desenvolvimento da carreira. Então, melhorar o aprendiz, o aluno, né? Ele tem um desempenho técnico comportamental. Então, ou seja, o mentor é o responsável por aquela pessoa, torná-la ela dentro, que vai seguir a missão, visão, valores da empresa e fazer o melhor serviço dentro da empresa, né? A orientação do aprendizado é sempre, todo dia, né? E ela tem uma capacidade técnico-comportamental, ou seja, além da técnica, ele tem que ser uma boa pessoa, uma relação interpessoal dentro da empresa. E o mentor é responsável por isso. E ele dá muito a questão do aconselhamento. E o coaching agora, que eu te estava comentando agora, é direcionado mesmo, como coloquei para vocês, é a potencialidade de cada pessoa. Então, o objetivo dela é o desenvolvimento pessoal dela, quebrando todas aquelas traumas, colocando mais desafios. O foco dela é o desempenho comportamental, ou seja, melhorar cada vez mais ela dentro da empresa. Se ela é uma pessoa ranzinza, transformando ela numa pessoa positiva. Se ela está desempenhando uma função, relocar no departamento e melhorar essa questão técnica. Então, ela sempre está orientando durante todo o processo, ela é direcionada ao comportamento da pessoa. Se ela tentar trocar, ela é muito irritada, deixar ela mais calma. Então, o que deixa ela irritada? Qual é a história de vida dela? Eles trabalham muito, como eu falei com vocês, com o lado psicológico de cada pessoa. E ela não traz, diferente das outras, de soluções, aconselhamento, ela faz a pessoa refletir e a mudança tem que ser vir de dentro para fora. Então, tem que a pessoa querer mudar. Então, essa é uma tabela muito legal, assim, que traz essas diferenças bem claras sobre esses três processos ali, né? Consultoria, mentoria e coaching. São técnicas que vocês vão estar relacionadas diretamente com recursos humanos da empresa, e vocês vão definir qual processo é melhor para cada situação. Então, todo o treinamento, todo o aperfeiçoamento dentro de todas as empresas, dessas definições, o RH tem um papel fundamental para desenvolver isso. Então, ela vai dizer, nós necessitamos da consultoria, necessitamos de uma mentoria,
ou determinada pessoa precisa de um coaching. Conhecem, já tiveram contato com alguma questão dessas três aí, da consultoria, mentoria ou coaching? Alguém já fez um curso, alguma coisa? A gente só ouve falar, né? Nunca teve contato. Não tivemos. Mas eu acho que eu vou pedir, deixa eu ver se nós temos em administração ainda. Não sei se no semestre que vem ou ainda nesse semestre vai ter a disciplina de coaching. Eu vou informar para vocês participarem, que é bem interessante. Se não, a gente fazia essas técnicas de coaching no presencial. Nós fazíamos quando tinha presencial, a gente fazia uma aula especificamente para desenvolver bem essa questão pessoal de todo mundo, assim, que a distância, assim, é diferente, que cada pessoa tem uma sensação no momento, chora, ri, vem de dentro para fora, assim, a gente consegue trazer todas as emoções. Então, vamos ver, quando tiver a disciplina de coaching, eu vou informar para vocês participarem, conhecer um pouquinho mais também. Aqui temos um exemplo, né, da Toyota, no Japão, né, que eles têm um mentor para todos os níveis lá, para todas as pessoas. Como a gente disse, o mestre e o aprendiz, eles têm muito essa questão dentro da empresa. É uma cultura ocidental, né, que ele é responsável por todo o caminho do sucesso daquela pessoa que entra até ela ser o profissional desejado. Né? Então, todas as áreas, quando entra um funcionário, você é direcionado para uma pessoa que vai ser teu mestre dentro lá, né? Teu mentor dentro do trabalho. Eles seguem muito isso aí há diversos anos, por isso que eles têm um nível de qualidade muito grande. Então, agora, como a gente estava comentando, né? Então, esses modelos, a gente teve ali inicialmente do que o gestor tem que ter essas habilidades sócios emocionais e depois até aquelas habilidades e competências. Então, já tem uma outra competência que a gente já comentou na aula passada também, que é a questão principal de socioambiental, né? De lideranças em organizações sustentáveis, e tem um relatório publicado pela ONU agora, liderança globalmente responsável. Então, para verificar que com essa mudança, que não era pedido tão grande antes para ter essa competência ambiental, agora, por essas mudanças climáticas e diversos outros fatores, agora já entra como uma qualidade do gestor, né? Ele deve ter um senso de justiça, espírito solidário, rigor ético, transparência, tolerância, respeito pela diversidade e habilidade para o diálogo. Né? São essas habilidades agora do novo gestor. Então, dentro da linha de recursos humanos, né, da gestão da empresa, a gente tem os 5 pilares da gestão de pessoas. Né? Primeiro, motivação. O colaborador desmotivado rende muito menos do que é capaz e sempre pronto para sair na primeira oportunidade possível. Assim, é importante entender o que motiva a pessoa a fazer parte da organização, por ser incentivos financeiros ou plano de carreira consistente e efetivo. Então, primeiros pilares, a motivação e a comunicação, lembrando daquelas questões que a gente colocou lá, que o RH é responsável ali pelos treinamentos e também pelas recompensas dentro da empresa, né? Propor o plano de carreiras, cargos e salário. Vocês têm na área de saúde isso, né, Marina e Suzana? Tati? Vocês têm dentro da prefeitura esse plano de cargos e salários, né? Vamos lá. O segundo é o processo de comunicação. Então, você tem que desenvolver uma comunicação integrada, como a gente colocou, né? Que possa conversar com o empregado. Tem, né? Uhum. Agora que eu entendi o final do que o professor perguntou, não estava ouvindo direito. Ah, pô. Não, é só a questão que, para vocês terem uma ideia, né, que todas as empresas precisam ter essa recompensa. Então, um dos fatores é essa plano de carreira, né? Vocês já sabem que vocês têm, acho que
E vocês é Sim. horizontal e vertical. Vocês fazem cursos, vocês têm uma diferencial no salário. E outra é por tempo, né? Tempo Isso. né? Uhum. Esse é o modelo, né? Então, essa responsabilidade desse plano de carreira também é dos recursos humanos. A questão do processo de comunicação também é isso, é o que nós estávamos comentando agora, né? Então, a comunicação é muito importante dentro da empresa, desde que o funcionário possa chegar até a diretoria e conversar, ou como a diretoria até os funcionários, né? Então, essa comunicação deve haver dentro da empresa sem ter muros, né? Sempre ter tem que ter o respeito, mas tem que ter aberto ao diálogo. O terceiro pilar, que é o que faz a empresa, né? Trabalho em equipe. A gente tem muitas técnicas nesse sentido de desenvolver esse trabalho em equipe, mas se ela não tem essa sinergia, não tem essa vontade das pessoas trabalharem em equipe, a empresa não vai para frente, né? Porque nós temos que colocar a ideia, uma das missões e valores da empresa é esse trabalho em equipe para que todos trabalhem para um único objetivo, que seja ela a produção, seja ela o resultado final dela, mas que ocorra um trabalho que seja valorizado, seja ela financeiramente ou por ela gostar de estar na empresa trabalhando. O conhecimento e competência, né? É aquela questão que a gente estava discutindo, todas aquelas competências, seja ela conceitual, pessoal ou técnica ou de vivência, e sempre estruturar, né? Então, cada pessoa em seu lugar, né? Cada pessoa a melhor pessoa técnica para determinado setor, né? Sempre aquela coisa de continuar a aprender, sempre treinamento e desenvolvimento, né? Muda-se todo ano e a cada novos conceitos, novos produtos, legislação e tudo mais. Então, como é importante o treinamento e desenvolver com os funcionários de todos os setores da empresa. Aqui a gente traz um modelo, que vocês devem conhecer, né, na loja Magazine Luiza. Ela tem quase todos os estados brasileiros, lojas, né? Aqui nós temos também, né? E interessante que ela é administrada, a dona Luiza Trajano, ela é gestora de todo esse processo, de todas as empresas. Ela mudou o conceito de trabalho dentro. São lojas, nós temos diversas lojas, Schumann, Ponto Frio, Salf, que existia, MM, todas elas, mas a Magazine Luiza mudou o modelo de gestão de administração dentro do conceito de todas as lojas deles. Né? Lá eles consideram assim, a decisão tem que ser tomada o mais rápido possível, né? Uma liderança sempre é forte, então eles colocam gerentes fortes, gerentes que derem resultado, não deu resultado, trocas, dedicação e empenho dos funcionários, então valorização, vendeu metas, né? Vendeu a meta, você ganhou um prêmio, né? Dobrou essa meta, você ganha mais um prêmio, né? Ou aumento no salário, então eles sempre estão fazendo para que o empenho dos colaboradores seja valorizado. Né? Aquilo que a gente comentou lá, visão, valores da empresa, né? A cultura da organização. Então, esse modelo de empreendedorismo, de administração, de trabalho em equipe, ele é desenvolvido em todas as lojas. Né? Inovação e pioneirismo. Então, melhores preços, formas de comunicar com o cliente, seja por tecnologia, seja pessoalmente, horários diferenciados das lojas. Eles desenvolveram toda uma técnica em cima disso. E estão diretamente ligados sempre àquela questão de treinamento, sempre treinamento. Ainda falando novamente, né, eles como é a valorização humana é muito mais importante agora, uma competência dos gestores, né, lá eles já desenvolvem isso, como eu falei para você, a valorização dos seus funcionários, o maior bem de uma empresa é os funcionários. Então, aos direitos dos funcionários, eles estão dando bolsa de estudo para que elas pagam a faculdade quem quer evoluir, quem quer fazer um curso especificamente de vendas ou alguma questão assim, estudo do inglês ou outra língua, eles também estão pagando e disponibilizando para todos os funcionários. Sempre aquela questão também da harmonização dentro do trabalho, né, no ambiente de trabalho, né? Sempre aquela questão assim de não ter o gerente estar junto com os funcionários no dia a dia, ele não tem uma sala separada, ele está ali vendendo com os funcionários, ele está com o povo, com os clientes interagindo, ele não tem
de uma maneira separada. O chefe está lá, o diretor, o gerente da loja está dentro de uma sala fechada. Não. O conceito deles é estar junto com os vendedores. Também tem os direitos trabalhistas, né? Eles criaram um disque denúncia para exclusivamente lá for maltratados ou ocorreu qualquer questão de abuso psicológico, alguma questão lá, eles têm um canal exclusivo dentro da empresa para fazer esse disque denúncia. Então, ele é um caso, especificamente, que a gente tem, assim, de sucesso. Ele tem, se eu não me engano, são quase 400 lojas em todo o Brasil, deles lá. Todas elas nesse mesmo modelo. Aqui a gente tem um conceito, né? O bom gestor treina com eficiência os novos colaboradores e recompensa a sua equipe de forma justa, sabendo motivá-la para alcançar as metas necessárias. Essa arte requer uma alta capacidade psicológica de saber entender, respeitar e trabalhar com as diferenças, transformando a diversidade em um grande diferencial. Acima de tudo, o bom gestor escolhe pessoas com potencial de ser melhores do que ele próprio. Ou seja, que o aprendiz supere o mestre. Então, desse olhar que vão surgir as melhores pessoas e as empresas, né? E diferente daquelas pessoas, não vou ajudar fulano dentro do departamento, porque ela vai passar por cima de mim e vai querer meu cargo. Então, aqueles chefes que se sentem inseguros, né? Não são líderes, são chefes, né? Não repasso conhecimento, não repasso informação, com medo que a pessoa vai ter maior conhecimento que ela e retire o cargo dela. Vocês já viram alguma coisa desse sentido? E como já? Esse é o que mais ocorre em diversas, não importa o ramo que a gente está, seja público, privado, se é uma empresa grande, uma empresa pequena, né? Então aí que a gente vê a diferença das pessoas, né? Eu já ouvi uma mulher falando isso na loja. A gerente disse: eu não vou ensinar ela vai ficar melhor que eu. Sério? Sim. Totalmente insegura, né? Aham, bem assim mesmo. Então, eu já vi também casos assim, né, que um funcionário estava fazendo curso de aperfeiçoamento, estava fazendo uma pós ou uma outra graduação e o gerente chegou a demitir a pessoa porque ela ia ter mais conhecimento que ela, né? Uma coisa bem de ignorante mesmo, né? Que ia puxar o tapete, né? Isso ocorre normalmente quando a gente tem aquela questão, que colocam pessoas que não têm capacidade técnica, né, em determinados cargos, né. Então, qualquer coisa deixa elas totalmente inseguras e veem como ameaça e não como algo que possa ajudar, né, a empresa. Então, o gestor, agora falando assim, né, de tudo isso, né, o gestor de recursos humanos, que é o caso de vocês, né, então, a preocupação em direcionar pessoas e esforços para melhorar o resultado. Por isso que vem a questão muito grande que o gestor de recursos humanos é a motivação dos funcionários, né? Verificar as suas necessidades, qual é o ponto que possa motivar aquela pessoa, de que maneira que eu faço isso, e escolher as melhores pessoas para os seus cargos. Lembrando que a gente colocou lá que nem sempre é só avaliar a questão da experiência técnica, né, o conhecimento teórico, mas se ela tem uma vivência, se ela tem todos aqueles outros itens que a gente colocou, socioemocionais, conceituais, habilidade e competência para cada cargo. Essa é uma das funções primordiais dos recursos humanos. A gente tem 2 estudos aqui, né? E um estudo é da Austrália, né? Que algumas empresas australianas que possuem o diretor de recursos humanos no conselho de administração são bem mais sucedidas que em seus negócios em relação às empresas que não contam esse profissional no conselho. As 50 maiores empresas na Austrália mostraram que o dobro do crescimento do lucro médio em suas companhias contém um profissional do RH no conselho. Ou seja, a contratação é feita pelo RH, treinamento é feito pelo RH. Todas essas outras questões, avaliação de desempenho,
plano de carreiras e salários é pelo RH. Então, como disse, quando a vivência, que está integrado o RH em todo o processo da empresa, ele tem uma visão geral. Ele sabe que determinados funcionários, quais os problemas dos funcionários, como motivar eles têm conhecimento muito grande sobre todas as pessoas que trabalham na empresa. Então, por isso que as melhores empresas têm uma valorização imensa com o funcionário, com o diretor, com o gerente de RH. Que ele tem a visão geral, se o administrador, o gerente geral tem a visão da empresa, o RH tem a visão de cada pessoa, a vivência, a experiência de cada um e o que é o problema de cada um, ou a solução para cada um. Né? Isso é importante, e aí já mostra, né, a diferença que faz isso se ela está diretamente ligada com a administração da empresa. No estudo 2, na Grã-Bretanha também, né, os lucros maiores de empresas que têm um representante do RH no quadro de diretores da mesmas em relação às empresas que não têm. Né? Então, é um fator muito grande, e a valorização agora vocês também veem como essa profissão que vocês estão tendo, que vocês estão seguindo agora, que é a de recursos humanos, como ela faz a diferença na empresa, né? E em todos os níveis, seja ela de serviços, seja ela na área industrial, seja ela comercial, seja público ou privado. Como é um fator muito importante a interligação, a integração do RH com a administração. Para ver, para a gente mostrar diretamente para vocês como isso está ligado às mudanças e como isso alterou nos últimos anos. Então, de 1870 a 1950, a área de recursos humanos era responsável por pessoas com recursos produtivos, só produção, padrão uniforme, ou seja, era único, não era diferenciado por pessoa, o tratamento era para todos iguais, não interessava se a pessoa tinha se a diversidade, se tinha algum problema ou não, era um tratamento padrão, e era a busca mais pela atividade física e intelectual. Era industrial, né? Então era trabalho, era ênfase operacional, ou seja, o tipo de trabalho era industrial, era fazer aquelas linhas de produção, e você não tinha expectativa, você era manter o que você fazia, e não de crescimento dentro da empresa. Então, essa é RH, o trabalho isolado. Cada pessoa fazia um tipo de trabalho e pronto. Não tinha uma visão geral da empresa. Já começou a mudar de 1950 a 1990, ele não é mais recursos humanos, ele já passou para a gestão de pessoas. Então, já era começado a verificar a valorização como pessoa. Então, lembram que nesse período houve a consideração das leis de trabalho, SLT, os direitos trabalhistas, férias, 13º e todos os direitos trabalhistas. Então, as pessoas eram tratadas já como seres humanos. Tratamento individualizado e personalizado. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Busca pela atividade física e mental. Daí entrou na era, não é mais industrial, mas na era da informação, né? ênfase mais tática, o trabalho mental, então começou a ter serviços, todo tipo de empregos que você exigia mais a informação, mais a cabeça do que o corpo, valorizada a criatividade e a colaboração. E agora a gente passa para essa fase a partir de 1990, olha a diferença, né? Recursos humanos, depois era a gestão de pessoas, e a partir de 1990 era a gestão de talentos humanos. Então, aqui já é avaliado agora nesse novo modelo de gestão que toda pessoa tem uma habilidade e uma competência. Além de tratamento individualizado, que toda pessoa é diferente uma da outra, mas cada um desenvolve um tipo de habilidade e competência. Continua com aquele tratamento individualizado e personalizado. Opa, tal pessoa tem uma habilidade muito grande com as mãos, outra ela tem uma criatividade imensa para desenhos. Então, é tratamento individualizado e personalizado. E a busca pela atividade intelectual. Passamos da era da informação para a era do conhecimento. Então, a ênfase agora é estratégica. Né? Então, qual a melhor estratégia para a empresa? O trabalho intelectual é muito mais valorizado. Lembram que aqui já era o trabalho mental e agora temos aqui o trabalho intelectual. Qual a lógica por trás de tudo ali? Então, a interpretação sobre tal assunto, sobre desenvolver um produto. Então, o trabalho intelectual muito maior. E a gente vem, depois da criatividade, a inovação. Criar produtos novos, fazer a coisa diferente, trabalhar diferente, novos tipos de serviços, novos tipos de
treinamentos, tudo inovação. O que pode ser feito de diferente e melhor, né? Então, é bem a inovação. E, principalmente, assim, participação ativa e proativa. A primeira parte, ele muda lá, que é o status quo, que a gente chama aqui de ficar manutenção. Eu começo como zelador, eu vou continuar a vida inteira como zelador. Não. Aqui, na era da informação, é ativa e proativa. O zelador, eu posso ser o diretor da empresa. Então, se eu tiver atitude, se eu tiver uma participação ativa de reconhecer os problemas, eu vou subindo, eu tenho aquele plano de carreira, né? Eu posso ir subindo de nível a nível dentro da empresa. Eu tenho objetivos, eu tenho metas dentro da empresa, eu quero permanecer aqui, mas quero progredir muito. Então, é uma participação ativa e proativa. Então, ele mudou totalmente o conceito de recursos humanos, e hoje é chamado de gestão de talentos humanos pelas habilidades e competências de cada um. Meninas, dúvidas sobre a disciplina inicialmente? O que tinha no slide ali que estava escrito quo ali? Status quo? Esse quo? aqui? Manutenção do status quo. Essa manutenção do status quo significa assim, qual que é a tua função? Sou técnica de enfermagem. Então, tá. Significa assim, que o status quo, antigamente, você iniciaria como técnico de enfermagem, mas ia viver a vida inteira como técnico de enfermagem. Não ia procurar um novo curso de graduação, uma outra oportunidade de emprego, ou virar enfermeira, médica, ou qualquer outra situação. Você não tinha nenhuma perspectiva, objetivo, nada para mudar o que você iniciou. Então, a vida inteira você ia começar trabalhando como técnico de enfermagem e morrer como técnico de enfermagem, sem progredir, sem ter mais conhecimento, sem procurar outros cursos, formação, treinamento, qualquer outra situação. A pessoa, na época, era só aquilo, mais nada. Então, se ele iniciava numa empresa lá, com um determinado setor, ele ficaria a vida inteira naquele setor e não mudaria. Não tinha oportunidade? Nenhuma. Isso que se chama, ficaria no status quo, ficaria parado naquele momento. Por isso que mudou para hoje, né? Porque é a participação ativa e proativa. Eu tenho que ter atitude dentro da empresa, né? Eu tenho que dizer, chegar, o gerente, o diretor, está errado, está o procedimento, né? Não é assim, não estão seguindo os protocolos, né? Ou eu tenho uma ideia para mudar isso daqui, porque a gente não muda o layout do local, porque a gente não faz uma campanha, tal. É a proatividade que a gente chama, né? De você ter atitude dentro da empresa. E isso mostra, lembre-se, que dos recursos humanos é um fator ali de contratação, é você ter atitude, né? Então, ser proativo. Na promoção também, né? Então, eles vão pegar dentro de vários departamentos da empresa quem tem mais atitude que possa ser promovido, por exemplo. O que mais? Quais as outras dúvidas? A minha era só essa, obrigada. Tá, então só relembrando, né? Então, momento review, para quem ainda não postou, mas já postaram, é até sábado. Segunda-feira já inicia a semana de prova, está liberado na segunda, a prova. E o PIPA, a entrega da primeira parte até dia 31, então até semana que vem, até outro sábado, o PIPA. A primeira parte, né? Diga, Marina, dúvida? Não, professor. O PIPA você está fazendo também, né? Sim, nós estamos fazendo eu, a Tati, a Suzy e a Cíntia. Legal. Daí só estamos colocando nas normas agora da BNT. Tranquilo, então. Vocês vão fazer já a primeira parte e a segunda ou só a primeira? Só a primeira, nós tentamos entrar com a Cíntia na segunda, só disponível a partir de 1º de novembro. Pois é. Não estava disponível. Nós já queria começar. Mas é bem tranquilo a segunda parte. Você, qualquer Tudo dúvida, bem, me avisarem também. Tá bom? Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, agradeço a participação. Desejo um ótimo final de semana e boa sorte na prova. Obrigado, boa noite. Boa noite, Helena. Tchau, tchau. Tchau.